Você sabia que o Brasil tem segredos históricos que a maioria das pessoas nunca ouviu falar? Alguns desses fatos são tão impressionantes que podem mudar a forma como você enxerga a história do nosso país para sempre. Desde europeus misteriosos que chegaram ao Brasil antes mesmo da sua descoberta oficial, até eventos curiosos como a famosa diarreia de Dom Pedro I durante a proclamação da independência. Prepare-se para uma viagem por 10 fatos surpreendentes e pouco conhecidos da história do Brasil. Se você acha que sabe tudo sobre o Brasil, eu te garanto, você vai se surpreender. Em primeiro lugar, temos a verdadeira origem da palavra brasileiro. Vamos começar com algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. De onde veio a palavra brasileiro? Se a gente seguir a lógica de outras nacionalidades como francês, peruano ou japonês, por que não somos chamados de brasilianos? A verdade é que brasileiro era inicialmente uma profissão. Pois é, isso mesmo. No período colonial, os trabalhadores que extraíam pau-brasil eram chamados de brasileiros. Com o tempo, o termo passou a ser usado para se referir a todos que nasciam no Brasil, e o nome acabou pegando. Incrível, né? Além disso, a própria planta, o pau-brasil, teve um papel fundamental na economia colonial, sendo uma das primeiras riquezas exploradas pelos portugueses, o que ajudou a consolidar a identidade nacional e a cultura brasileira desde os seus primórdios. Em segundo lugar, temos a descoberta que veio antes de Cabral. A história oficial nos ensina que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500 por Pedro Álvares Cabral. Mas e se eu te disser que um europeu já estava morando por aqui antes disso? Em 1531, uma expedição portuguesa encontrou um homem conhecido como Bacharel de Cananéia, que alegava estar no Brasil há mais de 30 anos. Isso significa que ele chegou antes de Cabral. Alguns historiadores acreditam que ele veio com uma expedição portuguesa anterior, em 1498. Isso nos faz questionar o que realmente sabemos sobre a chegada dos europeus ao Brasil. Além disso, essa descoberta levanta questões sobre os contatos anteriores que os portugueses tiveram com as terras brasileiras, indicando que talvez houvesse uma troca cultural e comercial antes do reconhecimento oficial do Brasil como colônia. E em terceiro lugar, temos a fobia de banho de Dom João VI. Dom João VI, o rei de Portugal que fugiu para o Brasil durante as invasões napoleônicas, tinha um medo terrível de água. Acredita-se que ele nunca tomou um banho completo em toda a sua vida. Essa falta de higiene o deixou com sérios problemas de pele, incluindo micoses que o atormentavam. Enquanto isso, seu filho, Dom Pedro I, era o oposto, ele adorava tomar banho de mar. Quem diria que o primeiro imperador do Brasil era tão diferente do seu pai nesse aspecto? Por outro lado, essa peculiaridade de Dom João VI gerou diversas anedotas e piadas entre os cidadãos da época, que se divertiam com a ideia de um rei tão avesso à água, em um país banhado por mares e rios. Pois é. Em quarto lugar temos quem realmente declarou a independência do Brasil. Quando pensamos na independência do Brasil, a imagem mais comum é a de Dom Pedro I às margens do rio Ipiranga gritando independência ou morte. Mas a verdade é que a independência foi, na verdade, iniciada por uma mulher, a Imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Em uma época em que o Dom Pedro estava viajando, Leopoldina, junto com José Bonifácio, assinou a declaração de independência e enviou a decisão para seu marido, que apenas oficializou o ato. Sem ela, a história poderia ter sido bem diferente. Leopoldina também teve um papel importante na política, influenciando decisões e mantendo a estabilidade durante os momentos críticos da independência, sendo uma figura essencial na formação do novo país. E em quinto lugar temos a Mulan brasileira. Você já ouviu falar de Maria Quitéria? Se não, prepare-se para conhecer a Mulan brasileira. Durante as guerras de independência na Bahia, Maria Quitéria se disfarçou de homem para poder lutar nas batalhas. Mesmo após descobrirem que ela era mulher, seus feitos históricos a mantiveram no exército e ela foi condecorada por Dom Pedro I. Maria Quitéria é um símbolo de coragem e resistência, que deveria ser tão conhecida quanto qualquer outro herói de guerra. Sua história inspirou muitas mulheres brasileiras ao longo do tempo, e até hoje ela é um ícone de luta pelos direitos femininos e pela igualdade de gênero no Brasil. Em sexto lugar temos o presidente negro do Brasil. O Brasil já teve um presidente negro, e seu nome era Nilo Peçanha. Ele assumiu a presidência em 1909, após a morte do então presidente Afonso Pena. Nilo Peçanha era um político popular e, embora tenha enfrentado muito preconceito devido à sua origem, ele conseguiu marcar seu nome na história do país como o 7º presidente da República. Sua presidência também foi marcada por avanços nas políticas sociais e pela luta contra a desigualdade racial, um tema que continua a ser relevante na sociedade brasileira contemporânea. E em sétimo lugar temos a origem do nome favela. Quando pensamos em favela, imediatamente associamos com as comunidades urbanas do Brasil. Mas você sabia que o termo favela vem de uma planta? Isso mesmo, o nome surgiu durante a Guerra de Canudos no Nordeste. Os soldados que voltaram dessa guerra começaram a ocupar o Morro da Providência, no Rio de Janeiro, e chamaram o local de Morro da Favela, em homenagem a uma planta que encontraram durante a guerra. Hoje, a palavra favela carrega consigo uma carga histórica e social significativa, refletindo a luta e a resistência de muitos que vivem nessas comunidades em busca de melhores condições de vida. Em oitavo lugar, temos o senador que atirou no Senado. A política brasileira já foi palco de cenas dignas de filme de ação. Em 1963, o senador Arnon de Mello, durante uma sessão no Senado,
moça com arma e atirou. Seu alvo era um rival político, mas ele acabou acertando outro senador, José Cairala, do Acre. Incrivelmente, Arnon de Melo foi absolvido e ele continuou na política por mais anos. Detalhe, ele é pai de um ex-presidente do Brasil. Esse incidente gerou um grande debate sobre a violência na política brasileira e a necessidade de reformas para garantir a segurança dos legisladores e a integridade do processo democrático. Em nono lugar, temos a família Silva. Se você conhece algum Silva, saiba que ele faz parte de uma das famílias mais numerosas do Brasil. O sobrenome Silva é um dos mais comuns do país e remonta ao tempo do Império Romano. Muitos ex-escravos, índios e pessoas de origem humilde adotaram o sobrenome ao longo da história. Hoje, o nome Silva está presente em todas as classes sociais e regiões do Brasil. Além disso, a prevalência do sobrenome reflete a rica diversidade cultural do Brasil, com cada Silva trazido consigo uma história única e contribuições valiosas para a sociedade. E em décimo lugar temos a diarreia que marcou a independência. E para fechar, um fato bem curioso: no dia em que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, ele estava sofrendo de uma terrível diarreia. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Antes de dar o famoso grito às margens do Ipiranga, Dom Pedro precisou fazer várias paradas emergenciais pelo caminho. Esse é um detalhe da história que raramente aparece nos livros escolares, mas que mostra o lado mais humano por trás de grandes eventos. Esse episódio, embora cômico, revela como até os momentos mais significativos da história podem ser influenciados por circunstâncias inesperadas e humanas. E bom pessoal, é isso. Esses foram os 10 fatos surpreendentes e talvez um pouco bizarros sobre a história do Brasil. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E agora tem outro vídeo incrível aparecendo na sua tela agora mesmo, cheio de curiosidades incríveis que você vai adorar. Até a próxima. Fui!